Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de encorajamento, fé e inspiração para que você conheça Deus e possa viver para a sua glória. Estamos na série Os Atributos de Deus. Esse é o episódio de número 19. Estamos tratando ainda do Deus extraordinário. Quem é como Ele? Estudamos a semana passada. Salmo 113. Quem é como Tu, Senhor, que se compara ao Senhor nosso Deus entronizado nas alturas, que se inclina para ver o que acontece nos céus e também na terra, que levanta do pó o pequeno e ergue do lixo o necessitado, coloca-os entre os príncipes do seu povo. Esse é o nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre o encontro de Pedro com o Cristo extraordinário. Vamos lá? Bora lá? Primeiro encontro, só contextualizando, Pedro era um sujeito comum, ordinário, um simples pescador que entendia de mar e pesca. Certa vez, ele e os seus amigos pescaram a noite inteira e nada pegaram. Ao amanhecer, enquanto lavavam as redes, um homem apareceu seguido por uma grande multidão. Era um mestre que todos queriam ouvir. Seu nome, Jesus de Nazaré. Ele dirigiu-se a Pedro e solicitou seu barco para melhor transmitir a sua mensagem. Pedro concordou em emprestá-lo e também passou a escutar a sua mensagem. Acabado o discurso, o mestre perguntou sobre a pesca da noite anterior para aqueles que emprestaram seu barquinho. Eles falaram do fracasso e Cristo sugeriu então, candidamente, pesquem ali, do outro lado do lago. Pedro parou, pensou, rapaz, o mestre fala bonito e com autoridade, mas será que ele entende de pesca? Vale arriscar, agora que lavamos as redes? Algo dentro dele se moveu e uma fé se acendeu que Pedro não conhecia. Então ele retrucou, mestre, havemos pescado a noite toda e nada pegamos, mas sob as tuas ordens lançaremos as redes novamente. E o volume de peixes foi tão grande que os 2 barcos quase foram a pique. E o livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 8, diz: Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Tal foi o impacto daquele milagre que o Senhor Jesus extraordinário tinha acabado de fazer. Pois ele e os seus companheiros, Tiago e João, filhos de Zebedeu, ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Veja que o Senhor Jesus foi naquilo que mais impressionava e que eles mais conheciam, e ali ele operou. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. O extraordinário convenceu Pedro pescador, na sua condição de pecador, da autoridade de Jesus e da certeza de que seu chamado daí por diante seria pescaria de gente e não mais de peixe. Esse foi o primeiro encontro de Pedro com o Cristo extraordinário. Pedro então começou a ouvir de perto ao mestre e andar com ele e vê-lo realizar estas obras extraordinárias. Uma em especial foi inesquecível, o andar sobre as águas. E o quanto isso é legal para alguém que conhecia tão bem o mar e que vivia dele. Está lá em Mateus capítulo 14, verso 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Pedro bobo não era, né? Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco
e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Como é pequena a tua fé, Pedro! Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Quantas vezes o Senhor se manifestou a nós? E as manifestações do Senhor sobrenaturais, naquilo que nós valorizamos, naquilo que nós conhecemos, são as mais impactantes. E muitas vezes o Senhor permite que nós vivamos uma situação tão diferente que aquilo marca o nosso coração. Por isso os sinais são exatamente para cravar a nossa fé, para que a gente ganhe uma injeção de glicose ali e a gente possa então caminhar mais por fé e não por vista. Os sinais são vista, mas a fé é que importa. Bom, queridos, como essa história termina? Cristo morreu e ressuscitou. Os discípulos tinham sido visitados por ele quando estavam trancados, escondidos, com medo dos líderes religiosos que haviam matado a Jesus. Jesus apareceu, Jesus comeu com eles, Jesus atravessou paredes, Jesus falou com Tomé. Vocês sabem a história. Mas os dias foram passando e aquele chamado foi perdendo sentido. Jesus havia ido embora. Onde estava Jesus agora? E assim Pedro teve uma ideia que logo foi seguida por todos. Pedro parece que era o mais corajoso, está lá em João capítulo 21, finalzinho do Evangelho de João. Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu, diz a palavra. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, Natanael de Caná da Galiléia e os filhos de Zebedeu, os outros 2 discípulos. Simão então pensou bem e disse: Vou pescar. E os outros disseram: Nós também vamos. E assim entraram no barco e foram, mas nada pegaram a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e vocês pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estavam. O discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: É o Senhor, só pode ser. Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois estava nu, e havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas a 90 metros de distância da praia. Quando chegaram, encontraram um braseiro. Jesus não pediu peixe? No qual havia um peixe e pão. Jesus disse: Trago alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Haviam 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar: Quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. E foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de Jonas, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então apacenta minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Pedro, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. Quem sabe por que Pedro havia negado 3 vezes? O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E ele disse: então, alimente minhas ovelhas. Queridos, Pedro estava nu, no barco. E diante daquele a quem havia negado por 3 vezes, Jesus não o admoestou, não o rejeitou, não o rotulou. E aquele propósito que Jesus tinha para Pedro lá no passado: você vai ser pescador de gente. Continuou ali. Apesar dos erros de Pedro, das falhas dele, do fato dele ter pouca fé. O cara andou sobre as águas, mas é o que a palavra diz, é o que o Senhor Jesus disse para ele. O Senhor Jesus manteve a sua promessa: eu sou o Cristo, a rocha eterna, e você, Pedro, será usado para edificar minha igreja e apacentar
as minhas ovelhas. Pedro e seus amigos discípulos ficaram em Jerusalém e num dia de festa e colheita em Pentecostes receberam o Espírito Santo de uma maneira contundente. Vocês sabem, a história está lá no livro de Atos. Um vendaval tomou conta do lugar, línguas de fogo foram vistas e as pessoas começaram a falar em línguas que não conheciam, de tal maneira que os de outras nacionalidades os ouviam glorificar a Deus em suas próprias línguas maternas. Pedro, o pescador iletrado, o homem ordinário, o pescador simples, tomou a palavra e fez um discurso impactante, trazendo sentido histórico e bíblico para o que se passava ali. Fantástico, a transformação do Cristo extraordinário vivendo dentro de Pedro, agora com a pessoa do Espírito Santo, estava fazendo efeito. E aí, aconteceu, né? Houve um acontecimento histórico na trajetória de Pedro que confirma tudo isso, está lá em Atos capítulo 3. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias, na verdade, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu a Pedro e João entrar, então pediu-lhes também dinheiro. Pedro e João, que estavam cheios do Espírito Santo, se voltaram para ele, disseram: olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha sido visto à porta e ficaram perplexos. Sim, queridos, lá estava Pedro, realizando aquela profecia, aquela palavra, aquele chamado que o Senhor Jesus Cristo, o Deus extraordinário, havia feito para ele. Um homem simples, um pescador comum, que entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, Pedro iniciou assim o seu ministério extraordinário. Foi levantado do anonimato, da rotina, do lugar comum. Minutinho, deixa eu tomar minha aguinha aqui. Para se tornar uma referência de fé, um testemunho de vida, um pescador de gente. Queridos, essa história pode ser a sua, pode ser a minha. E cada um teria uma história para contar. Uma história do seu encontro com o Cristo extraordinário. A palavra que veio no seu coração, aquilo que o Senhor planejou para você, está de pé. Ele não esqueceu, ele não dormiu, o mundo não está diferente, então as coisas vão mudar. O Senhor Jesus Cristo tem para você aquilo que ele planejou. E ele, ao longo da sua vida, deu sinais que são extraordinários, que você valoriza, que você sabe. Quem sabe quantas vezes você andou sobre as águas ou andou de maneira a testificar que o Senhor Jesus Cristo é esse Deus todo-poderoso e maravilhoso. Mas sabe, de vez em quando bate no nosso coração essa ausência de Deus, é uma ausência que a gente acha que Deus está longe. E aí nós tomamos aquela decisão, quer saber? Vamos pescar, vamos voltar, esquece tudo, foi um sonho, um pesadelo, falaram de religião, falaram de coisas que iam acontecer. Eu vi, é verdade, eu provei, mas agora isso está tão distante de mim. Só que neste momento, o Senhor Jesus Cristo está com você e Ele então vai mostrar novamente o seu poder, a sua força, a sua virtude extraordinária. E ali, Ele não vai jogar na sua cara que você errou, que você falhou, que você pisou na bola, que então, veja só, eu estou aqui para te julgar e condenar. Não, Ele vai te chamar e vai te dizer: você realmente me ama? Você me ama de verdade? Então toma conta das minhas ovelhas, faz o ministério que eu deixei para você, vai pregar a palavra, viva uma vida honesta, viva uma vida reta, não importa o que esteja acontecendo no mundo, Deus tem um plano para a sua vida e Ele vai cumprir esse plano. Ande no caminho do Senhor, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda.
para que aconteça isso que aconteceu com Pedro. Você cheio do Espírito Santo, convicção de novo, fala, bom, vamos lá, é isso mesmo. Mesmo que a gente caia, diz a palavra que o justo pode sofrer os seus percalços, mas o Senhor o levanta. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Então, queridos, nós somos fracos, mas o Senhor sabe disso e Ele nos sustenta e Ele nos chama de tal maneira que aqueles que estão ao nosso redor vão ver o impacto na nossa vida do Cristo extraordinário. Qual é a sua história? O que você tem para contar? Que Deus te abençoe muito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Jesus Cristo, Senhor Espírito Santo, o Senhor veio habitar em nós. E nosso chamado de pessoas ordinárias, pecadoras, perdidas, desviadas, pessoas sem sentido, pessoas sem propósito, se transformaram, Senhor, num chamado, Senhor, num ministério, em algo que seja útil para o Teu reino aqui nesta terra, Senhor. Pai, muitas vezes não é do nosso jeito, ou a maioria das vezes não é do nosso jeito, mas o Senhor tem o Teu jeito, e o Teu jeito é o melhor, porque os Teus caminhos são mais altos do que os nossos, e os Teus pensamentos mais sublimes do que os nossos, de tal maneira que o Senhor fará cumprir a Tua palavra. E, Senhor, nós estamos aqui para Te dizer, sim, Senhor, cumpre a Tua palavra. Neste momento, Senhor, estamos fracos, nossa fé está muito pequenininha, não conseguimos enxergar, olhamos esse mundo ao redor, tanta injustiça, tanta corrupção, tanta perversidade, tanta malignidade. E, Senhor, onde o Senhor está em tudo isso? Pai, o Senhor permanece sentado no Teu trono, mas olhando com os Teus olhos postos. Quem é como o Senhor, que atenta para aquele que está aqui sobre esta terra, que teme a Ti, Senhor. O Senhor inclina os Teus ouvidos para as nossas orações, o Senhor está pronto para ouvir a nossa voz. Senhor, se esse mundo está ruim, depende de nós a nossa oração para interceder para, Senhor, que as pessoas conheçam a Ti, Senhor, se convertam e vivam para Ti. Então, Senhor, desperta cada um de nós e que possamos, sim, Senhor, seguir o Teu chamado, provar da Tua boa mão, Senhor, sobre nós. E que caminhemos, Senhor Jesus, assim como Pedro, Pai, ressurreto em Ti, Senhor, uma nova criatura, uma nova vida, porque recebeu a figura, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Deus extraordinário. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Essa palavra que o Senhor Jesus preparou para a sua vida, talvez você possa tirar o nome Pedro e colocar o teu nome aí, e aí dizer o seu encontro com o Cristo extraordinário. Que assim seja. Se você não conhece, procure conhecê-lo, faça uma oração, peça para ele entrar na sua vida e tomar conta da sua vida, reescrever a sua história. Ele tira, como diz lá, ele tira do lixo e faz que a gente se assente entre os príncipes do seu povo. Que assim seja sobre a sua vida, sobre a sua semana, sobre a sua família, em nome de Jesus.